foi dito no acampamento, né? Na quinta nós tivemos mais reunião com os pré-adolescentes, não houve assim uma palavra, teve só louvor à noite, e eu já estou meio perdida, dia 20 foi sexta, sábado. Nós tivemos uma palavra com o Anderson, e no dia 19, que foi quando começou, trouxe uma palavra assim, na sexta, né? Deus fez o homem para ser companheiro dele. Ele nunca desistiu deste propósito. Então, o objetivo de Deus fazer o homem é para que fosse amigo de Deus. Deus está nos preparando para caminharmos com Ele, da mesma maneira que Ele caminhava com Adão, segundo aquele princípio do início, né? 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que nós temos que pensar do mesmo jeito, ter o mesmo parecer e a mesma disposição mental. No momento em que todos formos dirigidos por Deus, teremos o mesmo parecer. Amém. Então, o que acontece? Ainda não há aquela sintonia fina, né? Para que todos tenham o mesmo parecer. Quer dizer, nem todo mundo está na mesma intimidade com Deus. O Senhor trazendo a identificação com Ele. É isso que Ele está fazendo nesses dias. Se o Senhor não estiver naquilo que nós estamos fazendo, não vai haver crescimento, porque Deus não estará na situação. Então, se está prosperando, Deus está ali, porque onde Deus está, sempre prospera. Amém. Aí a palavra do Anderson, foi de manhã, ele fala em ajustar o foco em Deus. Na realidade, se você for ver assim, parece uma sequência, né? Deus prova nosso coração. Temos que ter um coração firmado nele. Então ele fala que muitas vezes os problemas que acontecem é Deus testando até onde nós estamos firmados nele, até onde realmente nós estamos alicerçados nele. Eliseu tinha um objetivo e não desviou o seu objetivo. Ele queria a porção dobrada de Elias. Havia uma ousadia e determinação em seu coração. Precisa haver uma forma determinada na porção dobrada. Então ele queria a porção dobrada e enquanto ele não conseguiu, ele não parou. Qual é o propósito de Deus para nós? Porque Eliseu sabia qual era o propósito dele, por isso ele não se desviava. A adoração muda a direção das coisas. Então, uma das coisas que ele falou é o seguinte: o propósito que Deus nos fez é para que nós fôssemos seus adoradores. E esse propósito não mudou. Esse propósito continua o mesmo. Não importa o que está acontecendo e como está a circunstância. Ele falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram lançados na fornalha, eles tinham um propósito e um objetivo. E esse propósito não mudou nunca. Como não mudou, o que acontece? O que foi queimado era só aquilo que era natural, eram as amarras. Porque o propósito do coração deles, que era servir a Deus sem nenhuma restrição, continuou mais firme. E foi algo tão grande, tão profundo, que atingiu o coração do rei. A determinação deles em fazer a vontade de Deus mudou o coração daquele rei, que ele baixou um decreto que quem devia ser adorado era o único Deus, o Deus de Isaac,
de Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque ele viu a grandiosidade. Então o próprio rei viu quem era o Deus Amém. daqueles homens. O rei, que era perverso, a ver que a determinação deles, baixou um decreto: todos vão adorar somente ao único Deus, que era o Deus daqueles três valentes. Um povo que adora a Deus em meio à batalha. É isso que nós devemos ser. Um povo que adora a Deus independente de circunstância, independente de qualquer coisa. Elias viveu em um tempo de apostasia, mas ele foi zeloso com as coisas de Deus. Elias tinha um coração zeloso com Deus, era um adorador intenso. Deus está colocando algo em nosso coração que não pode ser abalado. Amém. O coração de Deus é desvendado na adoração. Nós queremos saber o que é que Deus tem para essa hora, para esse momento. Adore. Adore ao Senhor. Quando você acha que nada dá certo, a oração parece que não está surtindo efeito, adore. Adore a Deus. A adoração é uma vida. Então você tem que viver para adorar. Você não pode adorar a Deus na sua própria força. Tudo vem dele e volta para ele. Amém. Elias, que Elias disse: eu sou zeloso, mas fiquei sozinho. Nova fase da sua vida. Gerou um profeta com porção dobrada. Então ele teve medo. Ele achou que ele estava sozinho, que ninguém mais estava com ele. E aí o que aconteceu? Ele foi tirado, foi alimentado, foi sustentado por Deus, não mais naturalmente pelas forças dele. Com esse novo nível que ele entrou, de proximidade com Deus, de dedicação, ele conseguiu gerar um profeta com uma porção dobrada da dele. Se a gente for pensar, Eliseu nunca desistiu daquilo que ele queria. E todo mundo dizia para ele, ele falou assim: fica quietinho, eu sei. Fica quietinho, eu sei. Então, ele não se moveu pelas circunstâncias. E nem pelo palavreado de Elias. Fica, vai. Não. Então, quando ele se determinou, quando ele firmou o coração de Deus naquela revelação, naquilo que ele queria, nada demoveu. E o que acontece? Ele alcançou. Vamos permanecer com o nosso coração em Deus. Amém. Não vamos nos desviar, né? Nós mudamos quando nos expomos a Ele. Pare, adore e deixa Deus te encontrar. Amém. A palavra não diz que os adoradores buscam a Deus. Diz que Deus busca os adoradores. Então, pare, adore e deixa Deus te encontrar. E Ele vai te encontrar quando? Quando você estiver adorando. Se você o adorar, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, Ele é. Esqueça tudo e dê adoração a Ele. Tudo vai no lugar quando você coloca Deus em primeiro lugar. Amém. Moisés, Senhor, eu quero te conhecer. Tudo é resolvido pela sua proximidade com Deus. Então, se a situação está muito difícil, se você tem circunstâncias que você acha assim tão inviável, que você não tem força, adora. E não tem mesmo, você não tem força. E é uma coisa tão tremenda, porque você adora não porque você sabe
porque você entende, mas você abre seus lábios e começa a adorar a Deus, porque você sabe no seu coração que é isso que Ele busca. E às vezes você vai adorar, você não sabe nem o que você vai falar, você não sabe nem como vai ser, mas você só abre seus lábios. E o que acontece? Porque você começa a adorar o Senhor, Ele vem até você, Ele te encontra. Gente, Ele te acha aonde você estiver. Se você estiver no profundo do oceano, se você estiver nas galáxias, aonde você estiver, Deus te encontra. Ele te acha. Então você não precisa se preocupar. E eu estava conversando com o pessoal quando nós estávamos praticamente só maturidade, né? Os adolescentes estavam separados. E aí o Celso, antes de começar, pediu se alguém tinha alguma coisa para falar. E eu falei daquilo que estava no meu coração, que é que eu não quero viver a era de hoje. Eu não quero viver o tempo de hoje. Qual? O tempo em que nós estamos vivendo, que tem muita dificuldade, que tem muita perturbação no mundo natural, nas finanças, na política, em tudo você vê, é tudo muito conturbado. E há um tempo já, eu tenho falado para Deus que eu não quero viver essa era. Então, que se Ele diz que eu sou do reino, eu quero viver no reino. E eu fiquei assim, extasiada, maravilhada, quando antes de ontem, acho que foi o Wagner, sabe o Wagner Pereira, irmão do Vladimir, pôs no corpo uma palavra. E a palavra começava assim: eu não vou viver essa era, eu vou viver a era do reino. Eu não me conformo com o que agora, eu vou viver. E toda a palavra diz o seguinte: que você não precisa se sujeitar ao que está naturalmente. Você pode viver a era que você quiser. A era que você determinar que é melhor, você pode viver. Porque nós temos um Deus que é dono do tempo. E para Deus, não é isso que a palavra diz? Não há passado, presente e futuro. É tudo uma coisa só. Se é tudo uma coisa só, nós podemos viver no hoje de Deus. Só você determinar. Então, aí eu pedi para o Wagner. E, lógico, quando eu li a palavra, eu sabia que era do John. Não tinha, que é dele, não tem. Mas a autoridade, o que foi dito ali, aí eu pedi para o Wagner e ele falou: é uma palavra que o menino está traduzindo. É um livreto do John, que é Receba o Reino. Ele falou assim: olha, na hora que terminar tudo eu passo para você. Mas eu acho que não é aquela lá. Eu acho que é tipo umas continuações, porque de repente o John fazia assim, ele começava, pegava outra e mudava. Porque eu lembrei também dessa Receba o Reino. Sim, sim. Mas pelo que eu li ali, eu vou procurar para ver se é a mesma, né? Mas é exatamente isso, você determina. Você vai viver afobado, você vai viver conturbado no jeito que está, você vai correr atrás das mesmas coisas que o pessoal está correndo, ou você vai viver o reino. Com isso, eu não estou dizendo de repente que você não vai trabalhar, que você vai ficar, né, no bem bom e Deus vai trazer tudo para você cair. Não. Mas que tudo para você é diferente. Porque você vive numa atmosfera diferente, tudo é diferente. Tá? Não tem crise para nós, gente. Eu vou falar para você, não tem crise. Se você está vivendo numa crise, é porque você está vivendo na
está vivendo no mundo de hoje. Você é obrigado a viver nesse mundo de hoje? Não. Você pode escolher. Você escolhe como você quer viver. Você se determina como você vai viver. Porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Amém. Se você escolher viver no amanhã, você vai viver no amanhã. Você vai viver naquilo que Deus tem para você. Você vai puxar as promessas de Deus. À medida em que nós nos determinamos a viver no reino, nós puxamos o reino de Deus mais para a gente. Porque a gente diz que a gente quer viver o reino. Então Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Sabe o que falou? Viu o dia do Senhor? Que ele pôde vários profetas, viram? Vários irmãos da nossa geração andaram no reino. E uma das pessoas que eu creio que viu isso foi o Mário Castro, David Castro. Por quê? Quando eu comecei a conversar com ele, ele falava umas coisas assim que a gente respirava, e aí eu falei para ele, desfrute, porque Deus está te dando o reino antes, desfrute. Então, o que acontece? Nós temos que desejar, almejar. E uma das maneiras de fazer isso é adorar a Deus e buscar mais e mais a presença de Deus. E aí nós somos transformados e o processo se torna mais. Assim, gente, um nível de adoração tremendo, né? Eu acho que você pôs, né, João, alguns cânticos que a gente teve, e é isso, adorar. A adoração é a saída. Foi focado bastante o que é você não perder o seu foco, né? Não perder o foco, né? Até tem a hora que se canta a série canta por último, né? Até fala para ela cantar até aquele canto, nossos olhos estão fitos no Senhor. Quer dizer, se você perder o foco, você perdeu tudo, né? Você vai se envolver com as circunstâncias ao teu derredor. Você não vai focalizar, mas você não vai resolver as coisas, você vai. Mas se você perder o foco do Senhor na adoração, você vai começar a resolver as coisas da tua maneira e na tua força. É isso que foi falado, frisado, bastante repetido, mas de várias formas, né? Mas foi citado bastante assim. Você está resolvendo as suas coisas da sua maneira, não da maneira de Deus. Porque você parou de adorar a Deus. Eu estava até vendo ali a Leila adorando, né? Foi a mesma atitude. A nossa atitude de adorar muda e torna exemplo para outro, né? A Leila adorando com a mão assim, os olhos fechados, e a Giovana olhando para ela, né? E tentando ver o que ela estava falando e ela adorando também. Aí eu falei, eu tivesse celular, ia bater uma foto, né? Mas aí ao mesmo tempo eu pensei, falei, não, Deus viu isso já. Deus já viu isso. Melhor do que bater uma foto é Deus ver. Quer dizer, a nossa adoração, o nosso foco, e muitas vezes até na reunião, nós podemos estar desfocados. Adorando, talvez olhando muito e perdendo o foco do que é o propósito da adoração. Do que é o propósito de você ter um encontro com o Senhor naquela noite, no culto, nesta noite. Então, porque a distração, né? Mas uma coisinha antes que foi citada, antes de começar a palavra, falou assim, né? A urgência que estou sentindo de nós andarmos como corpo. A urgência, o que é uma urgência, né? Somos muitos membros, mas um só corpo. É uma realidade, né? É uma palavra tão, nós ouvimos tanto, mas não na maneira como foi, né? E uma justa cooperação de cada parte é necessária. Uma justa cooperação. Uma justa, né? Não falo o tamanho, mas uma justa. Uma justa. Você já vai estar edificando o corpo e fluindo, né? Essa unidade, o corpo fluindo, né? Eu sei que eu não estou dando o meu 100%. O ministério falando isso, reconhecendo
que é necessário fazer mais, né? Entrar mais, né? Se dedicar mais. Eu sei que eu não estou dando a justa cooperação que ainda eu posso alcançar, mas a unidade de fé é cada um fazer a sua parte. Isso é a unidade que a Célia citou de Coríntios, né? Todos terem o mesmo parecer, o mesmo propósito, o mesmo foco, né? Mas aqui ele fala assim, é uma unidade de fé, né? Cada um fazer a sua parte. Eu sei que eu não estou dando tudo ainda, mas podemos fazer tudo melhor. Aí começou a palavra, ajuste o seu foco em Deus. Estamos em um tempo de transição, e estamos vivendo. Muitas coisas aconteceram, né? Não precisa nem citar, né? Muitas coisas aconteceram, mas ajuste o seu foco. A prioridade é Deus, a prioridade é a sua adoração a Ele, né? Começamos a resolver algo, paramos de adorar, né? Colocamos o nosso braço, a nossa força, esquecemos, né? Queremos ajustar da nossa maneira, não, da maneira de Deus, né? Então estamos num tempo de transição que estamos vivendo. Deus está permitindo as circunstâncias, e Deus está trazendo um abalo tanto no corpo como individualmente. Um abalo é Deus que está trabalhando no geral e pessoalmente também. Olha bem, todos nós estamos, né, vendo o quanto nós temos de Deus e o quanto nós temos que melhorar. Então isso é uma coisa no corpo e pessoalmente. E nesse momento de decisão, Deus está preparando o nosso coração. E é necessário para termos um foco definido em Deus. Isso é para termos um foco definido em Deus. Para circunstâncias gerais. Se não deixarmos de fazer o que é mais importante, né? E o que é mais importante? Não deixarmos de fazer o que é mais importante. A adoração é a prioridade. A adoração é a prioridade. Tem o coração de Eliseu, né? Ele tinha os olhos fitos, né, naquilo que ia acontecer, mesmo sendo e sabendo que Elias era prometido a ser levado. Por quê? Porque ele sabia que ia receber porção dobrada. Aí ele até citou uma palavra assim, porção dobrada, né? É muito bom, né? Todo mundo quer porção dobrada, de tudo na sua vida, até particularmente, até naturalmente, e muito mais espiritualmente, né? Porção dobrada, problemas dobrados, né? Porque você acha que você vai receber e vai ficar assim, né? O que é muito dado, muito é exigido, muito é requerido, muito tem que, né, se avançar naquilo que você recebe nas suas mãos, né? Tenha o coração de Eliseu, ajuste o seu foco, né? Ajuste o seu foco. Você quer resolver todos os problemas? Ele citou lá, né? Você quer resolver todos os problemas? Vou resolver 12 problemas, né? A hora que você acabar de resolver os 12, você vai ter mais 12. É uma coletânea que ele citou da adoração, fala isso. Quer dizer, por quê? Porque você vai ficar preso em resolver apagar aquele fogo. Mas focalize na adoração, focalize no Senhor. Não pare de adorar a Ele. Qual é o propósito pelo qual Deus nos levantou? Qual o propósito pelo qual Deus nos levantou? Levantou você. Ele citou, né? Levantou você. Qual o propósito? Para adorá-lo. Amém. Para adorá-lo. Para adorá-lo. Em espírito e em verdade. É isso que ele te levantou. Não foi um resolvedor de problemas, né? Um resolvedor de problemas. Às vezes você vai querer ajudar a pessoa não quer sair daquela situação. Você
Seja até pessoas aí no dia a dia. Não querem e acaba desgastando a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Elias próprio ele se distraiu depois de tudo que Deus fez por meio dele. E depois deixou de olhar para o Senhor e achar que as circunstâncias é maior que o Senhor. Não é. Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior. Não é a circunstância, não é o problema. Tem até a frase que fala, quando o problema é grande, mostra o tamanho do seu Deus para o seu problema, que não é seu, né? Numa hora de dedicação, não tenha um pensamento, né? Uma hora você é dedicado, uma hora não. Uma hora você quer avançar, uma hora não, né? Não faça isso. Se acontecer isso, eu adoro o Senhor. Se não, vou para o outro lado das coisas. Ele citou assim, né? Falou assim, uma hora eu adoro, uma hora não. Uma hora eu sou dedicado, uma hora não. Se eu vou colocar isso diante de Deus, se Deus não resolver, eu vou para o outro lado. Você perdeu o foco nessa atitude, né? O homem está agindo quando faz dessa forma. Ele está agindo na segurança humana. Isso não é para nós fazermos, né? A verdade, Deus coloca algo que não é abalado no nosso coração. A verdade é que Deus coloca algo que não é abalado no nosso coração. Por isso, Ele quer mostrar o nosso coração para nós mesmos. Para nós mesmos. E muito vale a adoração dos seus filhos. O que Deus falou para Elias? O que você está fazendo aqui? Lembra lá em 1 Reis 19, 13, 14 e 15? O que você está fazendo aqui? Ele citou lá. O que você está fazendo aqui no acampamento? O que você está fazendo aqui na Rua da Liberdade hoje? O que você está frequentando essa comunidade? O que Elias falou? Ele falou assim: eu tenho sido zeloso em extremo. Na Bíblia está escrito isso. Eu tenho sido zeloso em extremo. Depois lá na frente Jesus falou, né? O zelo da minha casa me consome. A mesma atitude do profeta lá no Velho Testamento é a mesma atitude que Jesus falou. Mas aí Deus falou para eles: o que você está fazendo aqui nessa caverna? A pessoa que se isola, a provérbio até fala, a pessoa que se isola, ela está procurando a sua própria ruína. Na verdade, Elias estava na caverna, ele não estava no propósito de Deus. Ele estava fora do propósito de Deus. Ele não estava concordando com Deus. Mas Deus falou: sai daí, vai para o riacho. Lá é meu propósito. Lá você vai beber água do riacho e comer dos corvos pão. Lá é meu propósito. Você está se escondendo. Não se isole. Não se isole. Eu vou para outro lado. Eu coloquei isso diante de Deus, Deus não resolveu, eu vou para outro lado. Não, isso não é atitude de um adorador. Não é atitude. O que você está fazendo aqui? Por que você saiu da sua casa? Na minha igreja citou, está pegando fogo. No meu trabalho está pegando fogo. O trabalho está difícil. O trabalho está difícil. O que você veio fazer aqui? O que Elias falou? Eu estou indo sozinho. Existe outro que não se dobraram. Aí ele citou, estou sozinho aqui. Aí que Deus falou: não, existe outro que não se dobraram ao que está acontecendo,
E Eliseu teve porção dobrada depois que Eliseu ele ia sair dali, né? Existem coisas que não mudarão pela nossa força, mas é na nossa adoração. Tem coisas que não mudarão. Porque ele citou, eu liguei no ministério e falei, o que eu faço nessa situação? Aí o ministério falou, não, essa situação não vai mudar. Mas como assim? Porque você está fazendo na tua força. Ele deu esse exemplo na prática que ele ligou. E aí, o que eu vou fazer nessa situação? Ele falou, não faça nada. Não tem como mudar essa situação. E muito mais porque você está fazendo a sua força. Então não vai mudar, você vai estar se desgastando nisso. Você estará se desgastando nisso. As coisas mudam quando nós mudamos. As coisas mudam quando nós mudamos. Você encontra Ele na adoração. As coisas mudam quando nós mudamos. E quando nós encontramos Ele na adoração. Não está encontrando Deus? Você não está encontrando Deus na sua adoração? Pare. Pare onde você está. Pare onde você está. E comece a adorar. Que Ele te encontrará. Isso aqui eu já ouvi, eu escrevi. Isso, só escrevendo já, né? Corria lá. Chorou lá no acampamento para isso, né? Eu não estou encontrando Deus. Eu não estou encontrando Deus. Eu estou adorando. Não, pare onde você está. Né? Não distancie. Pare onde você está. E continue adorando. Se você não encontra Ele, pode deixar que Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Você está. Lembra a palavra que fala? Ele está onde você o deixou. Você o deixou. Ele não deixa ninguém. Ele não deixa ninguém no caminho. Até aquele filme, até o último homem. Ele quer resgatar todos. Todos. Pai, eu amei todos que me deste. Até o que me traiu. Até o filho da perdição. Eu amei a todos. Eu amei aqueles e eles não me receberam. Pare onde você está e comece a adorar. Ele te encontrará. Ele procura adoradores. E Ele encontrará. Você, como Ele tem se... eu coloquei alguma coisa assim, né? Como o povo, como os irmãos ministérios têm se desgastado, né? Mas eles não têm desistido. Você vê... Estava vendo aquele dia do perdão, teve 30 comunicados, um após o outro, né? Que amor! Que amor! Que Deus, através dos nossos irmãos. Amém. Parece que eles têm que pagar alguma coisa para o corpo de Cristo, para o povo dele, né? Para o povo de Cristo. Não, eles têm feito isso. Eu estava meditando nessa palavra e pensando, falei, eles têm dado o melhor deles, né? Por amor à palavra. Eles não devem nada para ninguém, né? Eles não estão ali, tem que prestar um serviço humanamente. Então eles têm feito
fazer isso, né? Mas eles têm feito, né? Têm feito, mesmo sendo contrariado de várias formas, mas foi para isso que eles foram chamados, né? Aquilo que eles oraram, isso aconteceu para a vida deles, né? O amor que eles têm tido por cada um de nós, por esse corpo, pela palavra. Então, eu coloquei assim, como eles têm se desgastado, né? Através da vida deles, né? Eu estava vendo, foi o Bento escrever 30 comunicados do dia do perdão, fora o dia que aconteceu. Eu falei, isso não é uma coisa mera assim, fez porque tinha que fazer mesmo, não. Ele fez por dedicação e amor a Deus e uns aos outros, né? Esse foi um amor, né? O amor de um apóstolo, né? Dê a adoração que deve ao seu nome. Dê a Deus a adoração que é devida ao seu nome. Esqueça os problemas, dúvidas, esqueça as questões que te incomodam. Dê a Deus a adoração que é devida a Ele. Na luz, foi citado hoje, né? Na luz, vemos a luz. Quem está na luz, não trupica de modo algum. Está na luz, vemos a luz. O problema não é tão grande assim. O diabo coloca uma lente de aumento, né? De aumento, e ele deita e rola. Existe um fogo ali, né? Vai lá e apaga, e de repente outro aparece, e você se pergunta e não consegue controlar. Você não consegue controlar. Antes, na velha ordem, ele cita, né? Mas ainda é praticado, né? Você chamava o irmão para orar. Hoje no reino, você chama o seu irmão para adorar. Isso é o reino, né? Você chama o outro irmão para adorar. O adorador agrada a Deus. Agrada muito mais que imaginamos. Muito mais do que imaginamos. Moisés, a Célia citou de Moisés. Moisés poderia ter pedido várias coisas, né? Umas coisas ele pediu, né? Cordonizes, coisas, mas poderia ter pedido mais coisas ainda, naturais, né? Poderia ter pedido alguma coisa para ele. O que ele pediu? Senhor, Deus, deixa eu ver a sua glória. Isso é adoração, né? Querer ver, adorá-lo, contemplar a sua beleza, né? Moisés queria ver a glória de Deus e poderia ter pedido várias coisas para ele, para o povo, mas ele pediu para ver a glória de Deus, para ver homens que andaram mesmo sem uma clareza de tudo. Essa já entrou no final no comentário, falou, homens que andaram mesmo sem clareza. Hoje nós temos uma palavra, nós queremos uma outra palavra, aí outra palavra. Não, ande naquela primeira. Deus vai mostrar a clareza da próxima palavra. E a resposta para aquela primeira vai ser a resposta da outra, a confirmação da outra, que vai vir, né? Naturalmente, sem ansiedade, sem pressão humana, né? Então aquela palavra vai vir. Então, homens que andaram sem uma clareza de tudo. Eu fiquei até pensando, falei, José tinha clareza de tudo que acontecia com ele? Não. Ele sabia, né, que as estrelas iam se curvar, o sol e a lua, que era a sua própria família, mas ele não sabia que ele ia ser vendido, espancado, né, mentido contra ele, que ele saiu com a mulher de Potifar. Não, ele não sabia, ele tinha um plano total, não tinha clareza de tudo, mas ele
foi obediente. Até o fim. Até o fim. Sendo injustiçado, ficando preso mais além do que devia lá dentro. Né? Mas ele permaneceu firme. Então ele não teve toda a clareza, né? Jesus muitas vezes nos previne de tomar o cálice, como fez com os discípulos. Mas os discípulos falaram: não, nós queremos tomar, né? Tomar juntamente contigo, Senhor. Mas existe um porém: você sofrer com Cristo, você também reinará com Cristo. Sofrer pelo nome dele, né? Sofrer é diferente. Sofrer pelo nome dele, você também reinará com ele. Viva esse momento como um momento precioso. Viva esse momento hoje como um momento precioso. Não olhe para o que está acontecendo de negativo. Não olhe. Pode estar acontecendo, né? Várias coisas, né? Pode estar acontecendo algo, mas o seu foco é o Senhor. Amém. Amém? Amém. Pode estar acontecendo o que acontecer, e como acontece, né? E como acontece no nosso dia a dia, tudo, mas focalize no Senhor. Né? Focalize e permanece. Né? Fala lá, cantor, né? Na sua presença, não, cantor, meu desejo é conhecer ao Senhor e permanecer na sua presença. Meu desejo é conhecer, eu conheci, mas e permanecer? Né? Uma coisa eu pedirei, pediu, outra coisa é buscar, né? E outra coisa é permanecer. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Melhor não é começar bem, melhor é acabar bem. Né? Entra no meu gozo, né? Entra, né? Vou te colocar do lado direito, você é ovelha. Melhor é no final do que no começo. No começo você está se aperfeiçoando, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Uma coisa só que eu ouvi lá, né, que eu gravei muito: nós queremos sonhar os sonhos de Deus. E aí? Então eu tenho pedido isso a Deus: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, não o meu. Eu não quero sonhar, eu quero que o Senhor sonhe por mim. Eu quero viver os sonhos dele. Amém.